Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras elas falam pra gente que nós devemos buscar a compreensão que nos vem a palavra de Deus, né? Que nos vem através da palavra de Deus, para não sermos enganados pelas aparências. A palavra de Deus guia nossos caminhos, ilumina o nosso olhar e nos torna despertos para tudo o que agrada ao Senhor. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, depois o versículo 6 e 7, e depois o versículo 10 a 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, depois o versículo 6 e 7, depois o versículo 10 a 13. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e o ungiu, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que Deus não age segundo critérios humanos, né? Ele vê o coração das pessoas, além das aparências, né? Como o próprio trecho da leitura aqui fala, que o Senhor disse, né? Não olhes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, né? Porque eu o rejeitei, né? Falando de Eliabe. Não julgo segundo os critérios do homem, mas o homem, né? Ele vê as aparências, né? Mas o Senhor olha o coração. Então, Deus ele não olha para a gente pelas aparências, ele olha o nosso coração, né? Então, ele não usa critérios humanos, né? Ele olha para a gente para além de dentro de nós, né? Ele olha para o nosso interior, para o nosso coração, tá certo? E agora, né, falando da segunda leitura, ela está em Efésios, hoje, capítulo 5, versículo 8 a 14. Efésios, capítulo 5, versículo 8 a 14. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz,
porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos. Cristo te esclarecerá. Então, essa segunda leitura, né, ela fala pra gente, né, que a partir do batismo nós somos novas criaturas, né? Por isso, né, nossos frutos, eles devem sempre ser bondade, justiça e verdade, né? Que nós realmente não possamos sempre ter isso dentro do nosso coração, bondade, justiça, né? Que nós possamos também sempre falar a verdade, né? Sempre ter a verdade dentro do nosso coração, né? Que nós realmente possamos cada vez mais, né? Nos deixar iluminar sempre pela palavra de Deus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, o Evangelho hoje é bem grandinho, né? Por isso, hoje ele está em João, capítulo 9, versículo 1 a 41. O Evangelho é grande, mas ele fala para o Evangelho hoje, ele fala sobre a cura de um cego de nascença, né? Um rapaz que era cego de nascença, né? E aí Jesus curou esse rapaz. Então a gente vai saber, né? A gente vai contar, né? O Evangelho hoje narra essa passagem pra gente, né? Em João, capítulo 9, versículo 1 a 41. João, capítulo 9, versículo 1 a 41. Vamos ver, né? Essa maravilha que Jesus fez, né? Esse grande gesto que Jesus fez por esse rapaz. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez iodo e untou com o iodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez iodo e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o iodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me iodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este vosso filho que vos dizeis nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos. Não sabemos. Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade,
perguntai-lo a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vô-lo disse e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que ninguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram-no. E Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, essa leitura do Evangelho, né, ela fala pra gente hoje que o encontro com Jesus, que é a luz da humanidade, transforma nossa vida de trevas em vida iluminada. Foi exatamente isso que aconteceu com esse rapaz que era cego de nascença, né? Ele teve esse encontro com Jesus, né? Jesus fez com que esse rapaz enxergasse, né? E a vida desse rapaz foi transformada, né? Ele passou a enxergar, né? E ele, quando Jesus disse que nesse trecho final, quando ele fala que é o Filho de Deus, e aí o rapaz acredita, né? E crê, né? Esse rapaz acredita, né, que Jesus é o Filho de Deus. Ele imediatamente, a partir daquele momento, ele tem a vida transformada. Então, nós também devemos ser assim, né? Nós devemos também crer, né, que Jesus é o Filho de Deus, espalhar isso para as outras pessoas. Jesus é o Filho de Deus, ele faz maravilhas, ele ilumina a nossa vida, transforma a nossa vida a partir do momento que nós temos um encontro com ele, tá certo? Então que nós realmente possamos cada vez mais ter esse encontro com Jesus, né? E deixar que a nossa vida seja iluminada e transformada por ele, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.